Boa noite, irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Aleluia, fique em pé no seu lugar. Vamos dar início a mais um culto poderoso do nosso jejum. 21 dias de abundante graça, a unção da multiplicação. Nós vamos ir juntos e vamos orar declarando essa verdade a nosso respeito. Vamos ler juntos, amém? Vamos ler. Eu creio que o Senhor mudou a minha sorte, por isso sou muito favorecido. A bênção do Senhor é abundante na minha vida, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Eu oro pelos meus amigos, pois também creio que há poder na oração, e muito vale pela sua eficácia a súplica de um justo. O Senhor me dará dupla honra, e eu serei restituído em dobro em tudo aquilo que um dia eu fui roubado. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor, aleluia. Então peguem a sua Bíblia, vamos começar lendo lá em Zacarias 8, verso 13. Diz assim a palavra de Deus, Zacarias 8, 13. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Assim vos salvarei e sereis bênção. Não temais, sejam fortes as vossas mãos. Aqui está dizendo o motivo pelo qual você foi salvo. Você foi salvo para ser uma bênção. Quantos são salvos aqui? Quantos creem que tem um nome escrito lá no céu? Então, você é uma bênção, porque é a promessa do Senhor. E a maior bênção são pessoas. Pessoas é que são bênçãos. A maior bênção dessa igreja é você. Você é um abençoado. E você não é abençoado só aqui na vida da igreja. Você é abençoado lá onde você trabalha. Seu chefe, o seu patrão não sabe disso, mas eles são abençoados porque você está lá dentro. Não é porque você é melhor do que ele, nem maior do que ele. É porque você é abençoado com a bênção de Abraão. Você está entre aqueles que tudo que você faz é bem sucedido. Amém? Onde você chega, o Senhor te concede por herança. Tudo que você faz tem favor na sua vida. As pessoas são bênçãos, olha para cá. Quando Deus quer abençoar alguém, Deus coloca uma pessoa na vida daquele que quer ser abençoado. Mas quando o diabo também quer atacar alguém, ele coloca uma pessoa. Então pessoas são portas e chaves espirituais. Fique atento, meu querido, porque há pessoas sendo bênção para você, mas você foi chamado para ser bênção na vida de alguém. Você está destinado a ser bênção. Quando Deus quis abençoar o homem, Ele não mandou uma máquina, Ele não mandou um computador. Quando Deus quis nos salvar, nos abençoar, Ele enviou uma pessoa, enviou o seu próprio Filho. E depois o Senhor Jesus, quando também quis nos abençoar, Ele não nos deixou coisas, mas Ele enviou uma pessoa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Quando Deus quer fazer, Ele faz através de gente. Você foi salvo e porque você é salvo, você é agora abençoado. Posso ouvir o amém de alguém? Essa é a vontade de Deus. Amém? Então, hoje eu gostaria de falar de oferta, mas nós não vamos ter oferta hoje. A nossa oferta vai ser no último dia do jejum. Mas hoje eu quero compartilhar algo para você que está no meu coração e eu creio colocado pelo Espírito Santo. Creio que até o final da reunião vamos ter envelopes aqui. Já chegou os envelopes, né? No final vou entregar para você, nós vamos orar. Hoje você não vai entregar. Hoje você vai só aprender um princípio espiritual muito sério. Nós ouvimos muito sobre ofertar.
Olha, preste atenção no que eu vou te dizer. Nós ouvimos muita coisa sobre ofertar, mas nós não temos visto muita gente prosperando. Isso é muito ruim. Fala-se muito de ofertar, e aqui eu me refiro ao meio evangélico. No meio evangélico, fala-se muito de ofertar, mas a gente não vê a mesma proporção de gente colhendo, de gente sendo abençoado. Por que isso acontece? Duas razões, eu quero falar só de uma. Mas a primeira razão é porque os irmãos não entendem os ciclos da graça de Deus. Você só pode dar o que você recebeu. Se você não receber, não tem como dar. Mas há uma segunda razão, e é isso que eu quero compartilhar com você. Às vezes você não experimenta resultado na sua oferta, porque talvez a sua oferta não é uma oferta na ótica de Deus. É outra coisa. Pastor, mas eu dei. Sim, foi uma dádiva. Mas para ser oferta, tem que ter algumas características. Eu queria te falar pelo menos 6 características. Quantas, meus irmãos? Sim, mas eu vou terminar na hora. Primeira característica que eu quero dizer para você: você só pode dar se primeiro você entender que recebeu. Em outras palavras, você só pode ofertar se você entende que o que você tem te foi dado. Você mesmo não conseguiu ou conquistou pela sua força ou pela sua habilidade. O Senhor te deu. As coisas de Deus começam com o receber. E quando eu falo receber, eu me refiro a receber em todas as áreas. Em todas as áreas. A vontade de Deus é que você venha para receber. Muita gente, ao invés disso, quer vir para dar, mas ele não parou para receber. Não. Tudo começa com o receber. Amém? O receber. Pastor, mas a Bíblia fala lá em Atos 20, verso 35, que é melhor dar do que receber. É verdade, mas isso tem que ser entendido na perspectiva certa. Quando se trata do nosso relacionamento com pobre, com pessoas que precisam, é melhor dar do que receber. Mas quando se trata do seu relacionamento com Deus, eu quero te contar, é melhor receber do que dar. É melhor receber. Receba do Senhor. Tem uma postura de receber do Senhor. Receber sem merecer. Receber sem ter nenhum mérito. Receber sem nem entender como você está recebendo. Mas preste atenção, é orgulho presumir que você tem algo de si mesmo para dar para Deus. Tudo que nós temos nos foi dado por Ele. Não tem nada que o homem tenha que do céu não lhe tenha sido dado. Nós recebemos tudo das mãos do Senhor. E o Senhor nos dá conforme a sua graça. Quantos dizem amém? Quando as minhas filhas eram pequenas, isso já tem uns bons anos, inauguraram o primeiro McDonald's da cidade. Não sei quantos são dessa época. Ficava lá na Praça do Ratinho. Alguém lembra disso? Você foi lá, né? Era uma festa, né? As pessoas queriam para conhecer. E eu gostava de ir com as minhas filhas, minhas 2 filhas, comer lá sanduíche no McDonald's, comer um McLanche feliz. E eu, normalmente, não pedia nada para mim. Eu queria beliscar a batata delas. Eu gosto muito de batata com aquele molho barbecue. E aí, colocávamos na mesa. E eu, então, falava para elas, pode comer tudo que vocês quiserem. A gente colocava lá, e eu começava a pegar a batata dela. O que ela dizia? Não, essa é minha. Eu falei, mas foi eu que te dei. Não interessa. Essa é minha. Isso é típico de criança. Ela não sabe que foi eu que dei. Não é? Falei, mas você não acha que eu te dando, talvez você deveria me retribuir com pelo menos uma. Eu lembro que a mais novinha dizia,
Tá bom, só uma. Só uma. Então, crianças são assim. Não sabem quem deu a batata para ela. Mas eu louvo a Deus porque você não é assim. Você sabe quem deu para você o que você tem. Quem nos deu isso aqui foi o Senhor. Quem tem nos dado e vai nos dar cada dia mais é o Senhor. E eu não vou me envergonhar daquilo que o Senhor tem dado. Não se envergonhe da bênção dele na sua vida. Mas lembra disso, tudo vem dele. Tudo vem dele. E filhos crescidos mudam a postura. Segunda coisa, não é oferta, se for obrigatório. Está me ouvindo? Não é oferta, se for um mandamento. Se for obrigado, não é oferta. É outra coisa. Não é? Então, recebi uma mensagem do meu contador que eu preciso me organizar para pagar o imposto de renda. É a alegria que me dá. Não a alegria de pagar o imposto de renda. Eu gosto de contribuir com o governo. E eu entrego meu imposto como uma oferta para eles. Você acha que eu faço isso? Não, eu só entrego porque eu sou obrigado. Sob penalidade severa se eu não fizer. Então, eu tenho que não só declarar, mas pagar o que o governo achar que eu devo. Então, imposto é oferta? Não. Mas muitas vezes, dentro da igreja, existe muito constrangimento. E às vezes, em alguns lugares, a oferta é tratada como sendo um mandamento, uma coisa que é obrigatória. E aí o crente que não oferta, ele imediatamente é taxado de infiel, porque ele não deu. Preste atenção, querido. Preste atenção no que eu vou te dizer. Enquanto você estiver achando que é obrigação, não dê nada. Porque essa oferta não vai ter poder na sua vida. Está me ouvindo? Deus não aceita você dar nada para Ele, porque é obrigado. Deus quer ser amado por causa dele mesmo. Esse é um dos aspectos de ser liberto da lei. Qual é a esposa que quer ser amada? Porque tem uma lei no Código Civil brasileiro obrigando o marido a amar a esposa. Nenhuma esposa quer isso. Ela quer ser amada espontaneamente, voluntariamente, do seu coração. Deus também é assim. A sua oferta tem que ser uma expressão espontânea da parte de Deus. Ninguém é obrigado. Se em algum momento eu passei a ideia para você que é obrigado, me perdoe, porque não era essa a minha ideia. Quero que você entenda que, antes de tudo, é um privilégio aquilo que o Espírito Santo dá para você. Terceira coisa, importante você saber, nunca dê por tristeza. Isso está lá em 2 Coríntios 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Dê com alegria, não dê por constrangimento. Me perdoe, eu também sou bom para constranger. Quer dizer, não sei se eu sou bom ou não. Que quem é bom para constranger mesmo, deixa o outro sem saída, não é verdade? Mas muitas vezes, nós pastores, na nossa sinceridade, insistimos tanto, e falamos tanto da necessidade, e da luta que existe, que vai produzindo em você um constrangimento. Você fala, vou ter que dar, se eu não der, o coitado do pastor vai morrer uma hora dessa noite. Aí se ele morre, como é que a gente faz? Então, eu vou ajudar ele, entendeu? Eu quero dizer para você, eu aceito. Deus não. Deus não quer que você oferte por causa de um constrangimento que o pastor Aloísio fez na sua vida. E eu não vou fazer mais hoje. Vou deixar para outro dia. Não dê por constrangimento. Porque quem faz o constrangimento ainda está na negociação com Deus. Entendeu? Mas as coisas de Deus, sabe a diferença entre... Hoje eu estava compartilhando um negócio, o Rigonato gostou demais. Eu acho bom quando eu consigo surpreender o Rigonato, que ele conhece muito a palavra de Deus, né? E é da minha idade, então ele é bem rodado. E eu estava dizendo para ele, eu falei, olha, Jacó teve 2 mulheres, quem lembra o nome delas?
Lia e Raquel. Muito bem. Ele apaixonou por Raquel, a mais nova. E ele foi conversar então com o pai da Raquel, chamava-se Labão. E o Labão ele falou dos interesses dele de casar. O Labão falou: tudo bem, mas o dote é o seguinte: você vai trabalhar 7 anos para mim. 7 anos. Jacó, apaixonado, falou: vale a pena. E ele então trabalhou 7 anos para poder ter a bênção de casar com Raquel. No dia das núpcias, o Labão, que era esperto, enganou Jacó e colocou a irmã mais velha lá na lua de mel. Certamente à noite, tudo escuro, elas usavam véu, não percebeu nada. No outro dia de manhã ele olha: o que você está fazendo na minha cama? Imagina o susto. E aí ele vai atrás do Labão. E o Labão diz para ele o quê? Não te contaram não. Aqui em Goiás nós temos um costume. Aqui é o seguinte: primeiro a gente casa a mais velha, depois a mais nova. Mas eu tenho um bom negócio para você. Se você trabalhar mais 7 anos para mim, eu deixo você levar a Raquel como esposa. E ele aceitou. Só que o que muitos não sabem é que, da primeira vez, ele trabalhou 7 anos para no final receber a bênção. Mas agora não, ele recebeu a bênção e depois trabalhou 7 anos. O que isso nos fala? Lia aponta para a lei, Raquel aponta para a graça. Na lei você trabalha para depois ser abençoado. Na graça você é abençoado, depois você pode trabalhar para o Senhor. Esse é um princípio fundamental. Quando você não tem essa compreensão, você fica sempre esperando que a bênção esteja no futuro. Eu quero dizer para você, a bênção já é presente na sua vida. Você vai ofertar porque você já tem recebido. Por isso Deus ama a quem dá com alegria. Jacó trabalhou 7 anos e pareceu uma semana, de tanto que ele era apaixonado. Mas ele trabalhou depois. 4º princípio: você não pode ofertar para quem você deve. Você está me ouvindo? Você não pode ofertar para quem você deve. Imagina um irmão que me deve R$200. Então, me deve R$200. Aí ele chega em mim e fala: pastor, tem uma oferta para te dar. E ele pega e me dá R$50. Tem cabimento eu aceitar a oferta dele? O que é que eu vou dizer para ele? Não, irmão, que oferta o quê? Vou abater 50 na sua dívida. Não, mas eu não quero. Mas com aquela promessa, o que ele fez? Aumentou a dívida. Você não pode ofertar genuinamente para quem você deve. Você só pode dar para quem você não deve nada. Olha para cá. A sua dívida foi completamente paga. Mas tem pessoas que ainda vêm ofertar aqui ao Senhor como que para retribuir algo. Ele fez e agora tem que fazer de volta. Já viram pessoas assim? Então, ele acaba transformando Deus num devedor. Ou então ele próprio um devedor. Então tem gente que ainda acha que está em dívida com o Senhor. Você não está em dívida, sua dívida foi completamente paga. Quando você der ao Senhor, ofertar ao Senhor, não dê por mentalidade de dívida, porque a sua dívida já está paga. Quantos dizem amém? 5º, algumas pessoas não ofertam, subornam. Não sei se você entende o que eu quero dizer com isso. Elas dão, mas dão com a ideia de controlar ou manipular o outro. Eu me lembro, muito tempo atrás, muitos anos isso foi ainda no primeiro mandato do governador Marconi Perillo. E o Marconi Perillo veio numa reunião nossa, era uma conferência, não me lembro mais o que era. Mas antes dele chegar, um irmão, pastor Luiz,
tem algo especial para você. Eu falo, é mesmo, irmão? Uma oferta. É uma oferta simbólica. E pegou e me deu a oferta. E eu peguei a oferta. Mas depois que eu peguei, ele ficou ali ainda me enrolando. Daqui a pouco ele falou, estou sabendo que o governador vem aqui. Será que você pode me colocar lá dentro para conversar com ele? Eu falei, por essa oferta, não. Se você quer me comprar, saiba, eu sou mais caro do que isso. Essa oferta, que é isso, pastor? Nem me ocorreu. Eu falo, pois a minha ocorreu. Por que será? A minha ocorreu. Você não quer me dar coisa alguma. Você quer me subornar para conseguir um acesso. Tem gente que faz isso? Tem gente que faz isso com os pastores aqui. As pessoas querem ter acesso a mim. É só vir conversar comigo, mas tem gente que quer ter um acesso especial. Aí o que ele faz? Ele vem e começa a dar oferta para os irmãos, viu, Rigonato? Você para de receber a oferta. Porque a pessoa faz o quê? Para controlar. Ou seja, isso não é oferta. Quando você dá para o Senhor, você deu e esqueceu o assunto? Ou você deu e agora você quer que Ele faz algo para você? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou dar, mas eu quero que Ele faz algo para mim. É o mesmo caso dessa pessoa que queria me subornar com uma oferta. E só para efeito de ilustração também, eu não devolvi a oferta dele. Deu porque quis. Olha para cá. Você acha que Deus é honrado com isso? Sendo tratado dessa maneira? Não, você não vai dar ao Senhor com a intenção de manipular o Senhor depois para Ele fazer alguma coisa que você quer. Você sabe, uma oferta verdadeira, ela é dada de tal maneira que não apenas o outro não fica te devendo nada, quanto você também não fica querendo controlar como é que ele vai gastar. Anos atrás, veio um casal para a nossa igreja, eles eram pastores num outro ministério, tiveram um problema e vieram para cá. E não tinham sustento. E eu falei para eles, quanto é que vocês ganhavam lá? Tanto, então eu vou sustentar vocês 6 meses. Falei para eles. E esqueci o assunto. Mas eles não. Todo mês eles vinham me dar o relatório do que tinha feito com o dinheiro. Eu dizia, o que me interessa isso, irmão? Gasta do jeito que você quiser. Não, mas foi você que deu, você nem precisava ter dado. Foi mesmo, dei porque quis. Agora esquece o assunto. Mas tem algo pior do que ganhar a oferta de alguém e a pessoa depois dizer, olha lá o que fez com a minha oferta. Entendeu? Eu dei para ele ali, eu dei para ele comprar uma cesta básica. Mas agora estou vendo ele em Caldas Novas, miserável. Isso não é oferta. Quando você dá oferta, você não controla a vida do outro. Vou contar um pecado para você. Não acho que é virtude, mas eu fiz. Estava no sinaleiro, chegou um cara e falou, você me dá uma ajuda? Falei, dou. Peguei para dar para ele R$10. Ele falou, mas eu não vou te negar. Eu vou tomar uma cerveja. Vê, não presta, não vale um centavo. Mas pelo menos é sincero. Eu falei, rapaz, eu gostei do seu jeito. Quando você estiver tomando, lembra de mim e agradece a Deus. Pastor, você deu dinheiro para o cara tomar cerveja? Não, não foi essa a minha ideia. Eu pensei que ele ia comprar comida. Mas ele estava querendo tomar a cerveja. Eu já tinha dado. Eu falei, então me devolve meu dinheiro. Mas teve um irmão na videira que fez isso. Anos atrás, o irmão responsável pelo Instituto Social. Instituto Social. Aí vem uma pessoa, né? A gente procura ter muito critério, tem que ser recomendado pelo líder e tal. Pediu a cesta. Aí os irmãos deram a cesta para ele. O que ele fez? Ele saiu
e foi no bar trocar a cesta por cachaça. E o dono do bar estava aceitando o negócio. E aí o irmão viu, foi correndo lá e falou: ó, o fulano que ganhou a cesta está trocando por bebida. Ei, o pastor foi tomar de zelo. Ele então aprumou a roupa, saiu correndo, se atracou com esse cidadão, tomou a cesta de volta e falou: aqui não, rapaz, você está achando o que aqui? Aí ele veio me contar isso, eu falei: rapaz do céu, nós precisamos de aprender a dar as coisas, nós não damos. Tem que arrumar um outro nome para o que a gente faz. Porque nós damos, depois não deixamos o outro fazer nada com ele, ficamos vigiando. Tem que ser do nosso jeito. Tem alguém mais chato do que esse? Por isso tenha muito cuidado quando receber algo de alguém. Mais cuidado ainda tenha quando você der algo, quando você ofertar algo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não dê para controlar a igreja, o pastor. Dê para o Senhor. E fala, usa como for melhor. Eu amo aqueles irmãos que eventualmente trazem ofertas fora do habitual deles, porque fizeram um negócio, porque aconteceu alguma coisa boa na vida dele, ele traz uma oferta. Eu falo: irmão, qual que é a destinação? Você quer dar uma destinação? Para que esse dinheiro deverá ser usado? Eu gosto daqueles que dizem: pastor, o que precisar, vocês decidirem, é isso aí mesmo que é. Essa pessoa daqui a pouco vai estar colhendo de novo e de novo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Por último, última característica. Tem aqueles que recebem oferta e depois querem fazer algo como pagamento. Ou seja, eles querem fazer-se por merecer. Mas já falei isso aqui. Quando você oferta, a oferta não vira dívida. A oferta foi dada. Eu estou falando tudo isso para você, usando você como exemplo, mas querido, eu estou falando do próprio Deus. Como é que você acha que Deus te dá as coisas? Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu entendo a boa intenção de quem escreveu esse hino, mas olha que situação complicada. Entendeu? O Senhor morreu por mim, eu tenho que fazer alguma coisa. E Ele mesmo está falando: o que você anda fazendo? Deus não faz isso. Está me ouvindo? Ele te salva e não fala para você: olha, agora que eu te salvei, você vai vir para cá, vai ser pastor. Ó, agora que eu te salvei, você vai ficar aqui um tempo servindo. Não faz isso. Sabe o que o Senhor faz? Ele diz: vai em paz, a porta está aberta, você foi liberto, a dádiva é sua. É assim que Ele nos dá. A Bíblia fala, você já percebeu isso na Bíblia? Todas as vezes que o Senhor abençoava uma criança, devolvia para os pais. Naquela ocasião que Ele ressuscitou aquele jovem, filho da viúva de Naim, o que Jesus faz depois de levantar o jovem? Vai e entrega para a mãe. Ele podia falar para o morto: rapaz, você estava morto e ressuscitei, agora você é meu. Mas Ele não fala isso. Vai embora. O cara mais possesso da Bíblia, o endemoniado gadareno, 6.000 demônios, porque era uma legião. Essa é a quantidade de uma legião. 6.000, o cara mais possesso, foi liberto. Ele foi liberto. O que o Senhor falou para ele? Rapaz, a obra foi grande na sua vida. O que você tem para me dar? O que você vai ofertar? O Senhor não pediu nada dele. Ele pediu: Senhor, deixa eu te seguir. O Senhor falou o que para ele? Volta para tua casa, vai testemunhar para a sua família, vai contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não coloca você em dívida. Os seus dons, as suas dádivas são perfeitas e são maravilhosas. E do mesmo jeito que o nosso Pai nos dá e nos abençoa dessa maneira, nós também queremos ofertar a Ele e bendizer, abençoar o nome dEle nesses dias. Que nesse tempo de jejum, o Espírito Santo te abra os olhos. Nem tudo que é entregue é oferta. Para ser oferta, tem que ter algumas características. E eu fico feliz de falar isso para você. Por quê? Porque aqueles que são da graça, esses são os que realmente ofertam genuinamente. Por quê? Eles sabem
que não estão fazendo para merecer, não estão fazendo para pagar. Eles fazem porque o Senhor os conquistou, porque eles são amados do Senhor. Eles fazem noutra postura. Por isso eu digo para você, querido, prepara, porque o céu vai se abrir sobre a sua vida. Essa igreja vai experimentar muito mais prosperidade do que já tem experimentado. Eu só lamento porque alguns pedem pouco. Eu só lamento porque alguns pedem pouco, pensando que é humildade pedir pouco para Deus. Não é? Não, você tem um Deus muito grande. Peça coisas grandes para Ele. Grandes no seu conceito, grandes na sua opinião, mas que sejam grandes ao ponto de que, quando você vê acontecendo, o louvor possa transbordar do seu coração, sua alma seja cheia da graça e do favor do céu. Quantos dizem amém?